Diego Paiva Vasconcelos, doutor em Direito pelo FRJ, membro da Academia Brasileira de Direito e também é professor e pesquisador, pai, um grande ativista. Ele vai abordar o Conselho ADPF 347, Estado de Ilegalidade Difusa no Sistema Prisional. Muito obrigada, professor Diego. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Depois nós vamos passar a palavra para a professora Jaqueline. Com a palavra. Muito obrigado, Carmela. Muito obrigado, Jaqueline, pela deferência. Eu tenho um compromisso logo mais com os meus filhos, tenho que buscá-los na escola. Vida de um homem desconstruído, moderno, ela funciona assim na nossa sociedade, tem obrigações como qualquer outro genitor. Primeiro, Carmela, também queria te parabenizar pela tua produção, por tudo que você vem fazendo. Nesses últimos 2 anos, você ainda está mais potencializada, sacudindo tudo ao seu redor, tentando mudar pelo menos aqueles 50 metros quadrados que nos cercam, e você está fazendo a sua parte. Parabéns também pela mãe excepcional que você é. Eu te vejo com as crianças sempre nas lives ou nas aulas, as minhas também, os meus alunos conhecem, eles estão dentro de casa, participam. A minha filhinha já tem uma lousa e gosta de brincar que é professora. Eu resolvi falar sobre a DPF 347 por conta justamente da pesquisa que eu desenvolvi na Itália com o professor De Giorgi, no Centro de Estudos sobre o Risco. Dessa pesquisa resultaram 2 artigos. Um foi publicado num livro da Universidade do Minho, 3 artigos, um livro na Universidade do Minho, o outro num Comped Law Review, e tem um terceiro publicado no Direito de Praxis, que é esse artigo meu com De Giorgi, os fatos e as declarações. O que é a DPF 347? O que ela tem de diferente? Primeiro, a DPF 347 foi gestada no interior da UFRJ, na clínica UERJ, dentro da UERJ, perdão, foi gestada dentro da clínica de UERJ de Direitos, proposta pelo PSOL, discutindo o estado de coisas do sistema carcerário brasileiro e pedindo a declaração de inconstitucionalidade, não de uma lei, de um decreto, mas a declaração de inconstitucionalidade de fato, de um estado de fato, daquilo que foi chamado de um estado de fatos. Na oportunidade de trabalhar sobre o conceito, pude fazer muitas teorizações sobre a incompletude do conceito, sobre as debilidades dele, sobre as deficiências dele. Mas hoje, como são apenas 5 minutos, eu queria enfrentar o problema de cara, o sistema carcerário brasileiro. Um sistema no qual existe uma pessoa típica a ser recrutado. Tipicamente, ele é homem, pardo ou negro, tem menos do que o 2º grau, e sempre com índices de pobreza elevados, seja na sua vizinhança, seja na sua paternidade, seja no seu parentesco. Esse é o cliente padrão do sistema penitenciário. As populações penitenciárias também não têm qualquer simpatia das pautas da opinião pública, e nesse sentido elas são hipossuficientes de representação política. Esses foram critérios utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para se permitir essa declaração de estado de coisas inconstitucional. O grande ponto que levanto com o professor De Giorgi é que uma declaração desse ponto, em primeiro lugar, não pode consistir apenas num ato político de autoisenção do sistema jurídico. Ou seja, o sistema jurídico não pode estar apenas apontando algo que acontece mal. As favelas são constitucionais, os postos de saúde são constitucionais, os hospitais públicos brasileiros são constitucionais, estão em estado de conformidade, não mais nem menos do que o nosso sistema prisional. Mas o nosso sistema prisional, a despeito da mesma situação, não tem justamente
essa representação política. A oportunidade que nós temos com a DPF 347 não pode ser desperdiçada, é aquela de construir caminhos para o futuro do sistema prisional brasileiro. Nós temos a grande oportunidade de passar a limpo o nosso sistema prisional e de repensar o nosso sistema prisional a partir das oportunidades de tutela e jurisdição oferecidas por uma declaração de estado de coisas inconstitucional. A partir daí, nós temos que seguir com a clareza de que, por exemplo, o número de negros no Infopen de 2019, fechado em 2020, havia crescido 16% nas prisões, enquanto o número de brancos reduziu-se em 19%. Nós temos que passar o sistema carcerário a limpo, também no aspecto de gênero. Há denúncias, desde a década de 80, do Human Rights Watch, sobre as condições carcerárias brasileiras, e há, por exemplo, a situação sanitária da mulher presidiária brasileira absolutamente esquecida. São mulheres que utilizam-se de pão, de restos de papel higiênico como absorvente, porque é a única solução que tem. Falta absorvente dentro dos nossos presídios. Sobra violência, sobra tortura. Toda a situação presidiária foi posta à tutela do Supremo Tribunal Federal. Como dizia o professor Nicolas Luhmann, ao juiz cabe um duplo dever. Aquele, primeiro, de julgar tudo que se lhe apresenta, é assim que está formatado o nosso modelo de justiça ocidental moderno, e de julgar com justiça. Pelo menos são essas as expectativas que nós projetamos sobre esse sistema, e, obviamente, elas vão falhar e, obviamente, em algum momento elas serão frustradas. Mas é importante agora que, entendendo, primeiro, a grandeza do mecanismo, as possibilidades abertas com o mecanismo de estado de coisas inconstitucional, que realmente o julgamento dessa ação seja contextualizado com a grandeza de cognição que ele tem e com as oportunidades que estão abertas. Estruturalmente, assim como as decisões colombianas, a que hora se pretende na DPF 347, tem uma matriz jurídica, por exemplo, em Brown versus Board of Education, quando os Estados Unidos tiveram a possibilidade de passar o seu sistema educacional a limpo, ou pelo menos passar a limpo o problema do separated but equals dentro do sistema educacional norte-americano. O sistema prisional brasileiro, com a DPF 347, põe em perspectiva o nosso próprio sistema prisional. É a grande possibilidade que o Supremo tem de discutir com a sociedade, com os juristas, com as universidades, através das audiências públicas, aquilo que pode ser realizado dentro dessa ADPF. O Conselho é um conselho de atenção para a grandeza histórica do momento e para as possibilidades que nos oferece esta ação. O conselho que fica é um pedido. Pede-se empenho, extremo empenho, para que essa declaração seja muito mais do que uma autoimunização do sistema do direito em relação aos demais, e que seja muito mais do que uma autoisenção do sistema do direito em relação aos demais, que seja um comprometimento do sistema do direito com prestações eficientes e eficazes que podem vir a partir de uma coordenação, de um modelo de cognição que tem uma duração no tempo diferenciada e que nos permite o acompanhamento da execução daquilo que foi decidido. Esse é o conselho que eu deixo, Carmela, humildemente, olhando ali para o meu Dom Quixote do outro lado da sala. É um pedido de justiça, de clemência para uma máquina de moer carne humana, que é o nosso sistema penitenciário. Muito obrigado, boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados nesse momento de extremo isolamento, que as nossas almas, pelo menos, estejam irmanadas e conjugadas.